Eu não faço o que eu gosto e não gosto do que faço. Antes de avançar para o resto do vídeo, você não precisa nem curtir, nem comentar, nem compartilhar o vídeo, porque eu estou fazendo um vídeo mais para histórico ou diário visual. Então, se ninguém vê também, tá? Eu estou aproveitando que eu faço o meu aeróbico de manhã cedo e estou tentando ver se é uma boa ideia gravar para me acostumar a voltar a fazer conteúdo para depois eu fazer alguma coisa. E já começando pela bike, que eu faço todos os dias da manhã quando eu levanto. Eu faço todos os dias, religiosamente. E quem tá de fora acha que porque eu faço todos os dias eu gosto, ou porque é fácil, sei lá o que que acha. Mas eu não gosto de fazer a bike, não gosto de fazer o aeróbico, não gosto de fazer exercício, eu não gosto de levantar cedo. Todos, sem exceção, todos os dias. O despertador toca e eu quero não levantar, eu quero ficar mais na cama, e eu quero mais 5 minutos, mais 10, mas o despertador toca eu levanto. Aí eu chego na bike. Geralmente eu tava lendo um livro, agora eu vou ver essa experiência de fazer os vídeos enquanto eu tô na bike. Eu começo na bike e penso assim, vou fazer só 5 minutos hoje. Aí depois eu assim, ah, vou fazer só 10 hoje. Aí eu continuo, e daí só 15. Não, hoje só 15, só 15 eu vou parar, não quero mais. E assim até fechar. Todos os dias. Todos. Todos os dias. Quando eu corria na rua, a mesma coisa. Quando eu fazia em qualquer lugar, era a mesma coisa. Isso não mudava. Um outro exemplo mais claro. Bem mais claro, eu acho. Talvez. Não sei se não ficou claro ainda. Mas usando o exemplo do que eu acabei de falar, que eu aproveitava para ler, isso é outra coisa. Que as pessoas acham que eu gosto porque eu faço muito. Como eu tenho lido com frequência a partir de um bom tempo já, faz um bom tempo eu tenho lido com frequência, as pessoas acham que eu gosto de ler, mas na verdade eu odeio ler e mesmo assim eu leio todos os dias, mas eu odeio ler. E o que me fez ler? Primeiro, que antes de ler livros que as pessoas consideram clássicos agora, autores como Nietzsche, Schopenhauer, Homero, Sun Tzu, Kant, todos esses que todo mundo acha clássico, quando eu estava na área da saúde, eu já lia livros. Os livros são gigantes, porque a minha especialidade, o que eu era bom, na verdade, era biomecânica e cinesiologia. Então, o livro de cinesiologia era gigante, o livro de biomecânica era gigante, o livro de anatomia era gigante já, né? Propedêutica, todos os livros bases eram grandes. E eu lia dezenas, sei lá, centenas de artigos. Eu lia muito artigo, mas nunca gostei de ler livro. Eu não gostava de ler naquela época. Eu lia porque eu tinha que ser bom no que fazia, porque se não for para ser bom no que eu faço, eu não faço. Mas vou deixar isso para outro vídeo, explicar sobre essa situação. Mas eu lia religiosamente. Qualquer pessoa que me teve como aluno, ou me teve como colega de turma, sabe que quanto mais eu pudesse, eu não sei nem como eu vou falar essa palavra, essa frase, quanto mais eu pudesse evitar estudar ou ler, eu evitava. Eu evitava ficar na sala, eu evitava tudo. Eu era um aluno que me dava bem com os professores, os mais, assim, legais, digamos, por conta da amizade, e não porque eu era aquele aluno CDF lá da frente, aquele que empresta lápis e caneta. Na verdade, eu nem ia com material para escola, mas vou deixar isso para outro vídeo também, porque é bem longo. Mas voltando agora, porque eu decidi, depois que eu parei da área da saúde, eu comecei com essa outra situação, e eu comecei a estudar um pouco mais pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso atual, pessoas de sucesso de atual começaram a falar de pessoas de sucesso da história e todas elas, todas que ficaram marcadas em alguma fase, elas liam alguma coisa. Nem que era um papiro, era um livro, ou nos mais antigos que faziam incursões no tempo em que não tinha esse acesso, faziam incursões de semanas, às vezes meses, até anos, para ir até uma pessoa que tivesse aquele conhecimento, para pegar o conhecimento. Então, eu entendi que essa é uma variável constante de todas as pessoas que tiveram sucesso. Então,
para me ajudar a ter sucesso no que eu estava me dispondo a fazer, eu precisaria ler mais. Isso é um fato. Mesmo eu odiando, mesmo não querendo. Antes de ir para Schopenhauer, Nietzsche, Dostoiévski, nossa, eu tô lendo Crime e Castigo do Dostoiévski agora, e dá vontade de desistir a cada 5 páginas. Mas, antes de eu ler esses livros, eu comecei com um livro de romance, eu já li poemas, já li um monte de livros considerados bobos antes de agora, tá nos que as pessoas consideram clássicos, ou nos os autores que as pessoas consideram clássicos. E ler é a mesma coisa que a bike. Eu pego o livro e penso, vou ler só uma página, vou ler só mais uma. Não, vou ler só 10 páginas hoje. E tem alguns livros que, Moby Dick mesmo, eu parei na metade e não consigo mais. Não passei da página 200 e pouco. Nem tô na metade, né? Eu tô em um quarto, né? Porque tem 800 páginas. Então, eu li um quarto só. Eu não consigo mais e leio todos os dias. Esse não tão fielmente que nem eu faço a minha bike, mas leio quase todos os dias. Leio uma quantidade mínima sustentável para continuar tendo eficiência na leitura. E... Mas odeio ler, reforçando, caso eu não tenha dito ainda, mas acho que já disse. Minha respiração ainda tá ficando ofegante. Porque não é porque eu faço todos os dias, porque eu sou bom. Isso eu ainda não sou bom. Eu odeio bike. Mas continuando. Então, é isso. As pessoas acham que eu gosto de ler porque elas me veem constantemente com livros na mão, ou lendo no Kindle, ou citando algum autor, algum livro, alguma situação para alguma pessoa. Ou quando as pessoas fazem perguntas e eu falo sobre um assunto. Eu falo de uma maneira porque eu tenho um grande conhecimento sobre o assunto, então eu vou a fundo, eu falo, explico e trago aquilo bem palatável para a pessoa entender. E a questão é que pode parecer que eu leio muitos livros, centenas de livros. Eu já li bastante livros, mas não tanto assim. É, pode parecer assim que eu estou dizendo que eu sei de todas as situações, mas aqui na verdade, quando eu não sei de algo, eu não falo nada. Então, quando eu falo muito bem e dar a impressão de que eu sei de tudo para algumas pessoas, porque quando eu falo muito bem sobre o assunto. A questão é que quando eu não sei de um assunto, eu calo a boca e deixo quem sabe falar. Não falo nada. Não tento dar o meu pitaco, uma opinião sem nenhuma base. Não faço isso. Mas isso também é um conteúdo para outro vídeo, porque é bem extenso. Sobre só fazer o que só faço o que eu sou bom. Então, partindo dessa lógica, as pessoas pensam, porque as pessoas fazem isso com frequência. Fazem isso com frequência. Isso que é a questão. As pessoas fazem o que gostam e não fazem o que gostam. O que não gostam. E eu faço basicamente o contrário disso. Se eu partir dessa lógica, as pessoas sempre acharam que eu gostava muito de fazer academia, gostava muito de fazer aeróbico, gostava muito de fazer dieta, gostava muito de estudar, gostava muito de, sei lá, qualquer uma dessas coisas que a maioria das pessoas não gosta. Só porque elas me viam praticar com muita frequência, e por praticar com muita frequência a gente começa a fazer com excelência, porque a prática leva ao maior nível de perfeição. E daí faz pensar em que eu era bom porque eu gostava e não que eu era bom porque fazia. E essa é a impressão que as pessoas têm. E eu não faço o que a maioria das pessoas fazem nessa situação. Eu já faço em várias outras, por ser autista, né? Mas isso é outra coisa. E, poxa, mais ou menos, tô falando de livro, tô falando de bike, tô falando de tudo. E daí vem a pergunta, e por que que eu faço? E por que eu não faço o que eu gosto? Então, porque é complicado. Meus, o que eu gosto, eu preciso de um... Isso é uma coisa que eu já falei com a psico, a TO me ajudou mais a entender essa situação, mas eu preciso de um nível de adrenalina mais alto. E ou são coisas que não são legais. Não que são legais no sentido que é ilegal, mas é que não são legais para as pessoas que eu gosto muito. Então, por exemplo, assim, algo que eu gosto muito de fazer é, por exemplo, jogar videogame. Mas fica chato um adulto ficar jogando videogame. Então,
eu não jogo, eu paro de jogar. Ah, eu gostava muito de adrenalina, então, pra isso, eu até botei esses dias uma foto que eu fiz com o Juninho na Pedra do Índio e imitava muitas situações de perigo. Aquelas situações que eu não filmo de perigo exatamente, porque a maioria das situações de perigo a gente acaba não filmando, mas era de pular em lugares mais altos, de encontrar lugares mais altos. Sempre quando eu ia num lugar muito top, se eu ia só naquele lugar top de novo, ele já não me dava aquela sensação boa que eu tava buscando. Então eu precisava, tipo, evoluir, evoluir, evoluir. E isso deixa as pessoas que estão próximas de mim preocupadas. Em geral, quando eu faço o que eu gosto, ou eu decepciono as pessoas, ou é uma situação onde eu vou perder a admiração, ou é uma situação onde eu preocupo as pessoas. E eu, como homem, tenho entendimento de que aquela frase que o Chris Rock falou, ela é simples, prática e objetiva. Só mulheres, crianças e animais têm amor incondicional. O homem, ele tem o amor a partir do quanto ele pode prover. E não acho que as pessoas que estão próximas de mim não aceitariam se eu provesse menos, ou não tivessem ok de eu não fazer as coisas. Só porque é inevitável, com o tempo, as pessoas perderem a admiração. E por mais que elas tolerem a situação, por mais que elas entendam a situação, elas acabam perdendo a admiração. Isso é um fato. Pode falar o que quiser sobre aceitação, sobre lá disso, lá daquilo, sobre psicologia, sobre aquilo. Ela não é tão consciente assim, a admiração. Ela vem de algo que a pessoa enxerga no outro. Se ela começa a não enxergar naquele outro, começa a diminuir. Mas isso também é uma coisa maior, mais longa para outro vídeo. Só finalizar esse de agora. Então, eu faço as coisas que precisam ser feitas do jeito que precisam ser feitas, independente de eu gostar ou não. Geralmente as coisas que precisam ser feitas não são coisas que eu gosto, porque o que eu gosto não precisa ser feito. Eu gostaria que fosse feito, mas não precisaria ser feito, porque não melhora em base em nada da humanidade, não deixa as pessoas em geral mais felizes. Então, o que eu faço é o que precisa ser feito, do jeito que precisa ser feito e quando precisa ser feito. E não que eu seja perfeito, então algumas coisas têm coisas que precisam ser feitas, e eu acabo não conseguindo fazer, ou procrastinando mesmo, porque eu sou bem humano e bem falho, aliás. Mas falando em leitura para fechar, tá? Esse é meu. Eu já tinha esse estilo de vida e eu só não tinha um conceito do porquê eu fazia disso, porque eu era assim, até porque eu não pensei a minha vida inteira, né? Foi a partir daí que eu comecei a pensar mais. Mas quando eu estava lendo Kant, eu descobri um conceito de liberdade um pouco diferente. E ele é uma das frases que estão coladas no meu balcão. Eu tenho várias frases que estão coladas no meu balcão, e uma delas é essa. São frases que norteiam situações onde é que eu tenho que fazer decisão, ou coisas que eu preciso olhar para não perder para não me esquecer daquela questão, e essa é uma. E tá escrito, e ela é assim. Foi uma frase que eu adaptei do que ele fala, que é do conceito dele, mas é mais ou menos assim o conceito dele. O escravo faz o que mandam, o animal faz o que deseja, o livre faz o que escolhe, mesmo que seja o contrário do que deseja. A filosofia de Kant pela liberdade é que se você faz tudo o que gosta, você não é livre. A sua escolha não foi livre. Por quê? Porque você é escravo dos seus desejos. Você faz o que você tem desejo. Você sempre está sem fazer a escolha. Você está aceitando o que quer fazer e faz. Quando se faz algo que não quer fazer, mesmo que não seja obrigado a fazer, porque daí não tem que ser obrigado a fazer. Quando faz isso, aí você realmente é livre, porque daí você não foi pelo julgo de alguém, alguém não te obrigou a fazer, você mesmo não se sentiu obrigado a fazer em questão de desejo só, para saciar um desejo teu, mas você parou e pensou, mesmo não sendo obrigado, mesmo não sendo um desejo seu, você fez a escolha de fazer. Então, aí, você é livre. E Kant tem essa filosofia.